Boa noite, povo de Deus. Privilégio estar com os irmãos novamente. Não é do jeito que desejávamos, é claro, desejávamos estar todos juntos lá na igreja, se abraçando, se cumprimentando, mas é a forma como Deus tem nos permitido atualmente. Temos desfrutado da graça dele dessa forma. Abra aí, fazendo um favor, no livro de Gênesis. Nós vamos meditar hoje no primeiro livro da sua Bíblia, Gênesis, no capítulo 22. Pode abrir aí, por favor, Gênesis capítulo 22. Esse relato, meus irmãos, que nós vamos meditar hoje aqui, é o relato talvez dos mais tensos que tenha na Escritura. Um momento de grande tensão, e a forma inclusive como Moisés registrou esse episódio aqui da vida de Abraão, quando Deus pede que ele sacrifique o seu próprio filho, Isaque, ele narrou na seguinte forma para ir trazendo detalhes, desenrolando a história até chegar a um ápice da tensão, que é quando Abraão está com o cutelo na mão para imolar o seu filho e Deus ali transforma toda aquela história. E o tema desse registro, dessa história, que nós vamos estudar hoje também, é o sacrifício de um filho. Pode anotar aí, por favor, você que tem anotado os temas das pregações, o sacrifício de um filho. Tá? Como são bastante versos, nós vamos estudar do 1 ao 14. Na medida que eu for lendo, a gente vai já meditando para a gente não precisar fazer várias vezes a leitura desse texto. Tá? O tema é o sacrifício de um filho. E vamos entrar então nessa narrativa tensa aqui desse episódio aqui, para nós podermos aprender um pouquinho mais para a nossa vida do que Deus fez nessa ocasião e do que Ele ensina ao nosso coração de acordo com a palavra dele. Logo nos primeiros versos aqui, versos 1 a 2, leia comigo, por favor. Nós já podemos tirar o primeiro ensino. Diz o seguinte: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Primeira coisa que a gente aprende já sobre esse sacrifício de um filho aqui, que é um sacrifício de um alto preço. É um sacrifício que foi caríssimo, que foi uma exigência muito grande que Deus colocou sobre a vida de Abraão. E a forma como a narrativa está escrita é justamente para dar ênfase no quão seria pesado para Abraão obedecer a Deus nessas circunstâncias que foram colocadas aqui. Olha o jeito que Moisés registrou aqui a fala de Deus para Abraão. No verso 2, toma teu filho. Aqui ele já começa a mostrar o tamanho do preço que seria esse sacrifício. Era o sacrifício do filho dele. Teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto. Esse é um preço altíssimo que ele deveria fazer. Assim como a gente vai ver posteriormente nos demais sacrifícios que são feitos lá no templo, há um ponto interessante. Esse monte Moriá aqui, onde Deus pede que ele sacrifique o filho dele, é o mesmo monte onde vai ser construído o templo lá na frente, no reinado do rei Salomão, filho de Davi. Depois você pode conferir lá em 2 Crônicas, no comecinho dela, quando ele inicia a construção nesse mesmo monte Moriá. Os sacrifícios depois que seriam feitos já nesse local também exigiam um certo preço. Deveria ser o primogênito da criação, óbvio, de um cordeiro, de um carneiro, de um novilho. Deveria ser sem defeito, ou seja, tinha o seu próprio preço. Mas esse sacrifício do seu próprio filho era muito caro. Era o filho a quem amas. Outro detalhe que a gente precisa parar um pouquinho para analisar aqui é quando ele fala que é o seu único filho. Você que é conhecedor da história de Abraão, ou se não você pode ver nos capítulos anteriores, na verdade Abraão já tinha um filho chamado Ismael, que ele tinha tido com a sua concubina, né? Mas Deus sempre deixou claro que o filho de Abraão com o qual Deus tinha aliança era Isaque. A aliança de Deus estava com Isaque e a descendência numerosa que ele daria a Abraão seria por meio do seu filho Isaque. Deixando claro que aquela forma como eles tiveram Ismael foi errada. Aquela gambiarra que eles tiveram, Sara, Abraão e a serva Agar tramaram ali para tentar dar um jeito naquilo que Deus próprio faria, Deus não aprovou aquilo.
É óbvio que ele também abençoou Ismael por causa de Abraão, por causa da aliança que ele tinha com Abraão. Deu uma numerosa descendência para ele. Mas a aliança de Deus, aquele pelo qual ele formaria o seu povo, foi em Isaac. Por isso ele reconhece aqui que é o seu único filho. Mais uma vez aqui enfatizando o tamanho do preço que seria entregar esse sacrifício ali no Monte Moriá como holocausto, que quer dizer o quê? Como oferta para conseguir perdão dos seus pecados, como oferta para agradar a Deus. É isso que ele deveria fazer. Por isso esse sacrifício é um preço alto. Na sequência que vamos lendo então a partir do verso 3 até pelo menos o verso 5 diz o seguinte: Levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Olha só, ele não ficou depois pensando, planejando que dia que eu vou fazer esse negócio aqui não. Logo na madrugada seguinte, ele já se prontificou para executar o que Deus tinha lhe pedido. Pois Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto. Ele não sabia para onde estava indo, se ia ter árvore lá ou não, não conhecia ainda o local, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia de viagem, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Um segundo ponto que a gente já pode aprender aqui é que esse sacrifício foi voluntário. Deus não precisou obrigar Abraão. Deus precisou apenas falar para Abraão o que ele deveria fazer. E a forma como Abraão se porta aqui já mostra a sua voluntariedade em obedecer a Deus. Como ele foi pronto em obedecer a Deus. Deixa eu trazer 2 exemplos contrários para a gente entender aqui. O profeta Jonas, Deus chama ele para ir a um local, realizar uma missão, anunciar o evangelho de Deus, e ele foge para outro local. Foi necessário que Deus utilizasse daquele grande peixe para levá-lo até lá. Assim também Faraó, na sequência dessa história aqui, no livro do Êxodo, os irmãos vão ver como Deus precisou demonstrar o seu poder para que ele se submetesse à vontade de Deus. No caso de Abraão, não. Deus falou com ele e o relato já diz que na madrugada ele já se levantou, preparou as coisas, a lenha, o jumento, o cutelo, o fogo, os servos, Isaque, e já partiu para realizar esse sacrifício. Foi um sacrifício voluntário. Mas ele não foi voluntário apenas na parte de Abraão, também o foi na parte de Isaque. Vamos ler a sequência aí, a partir do verso 6 do capítulo 22 de Gênesis. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. E aqui chega no ápice dessa narrativa, no ponto tenso dessa história, mas nós estamos destacando agora a voluntariedade também da parte de Isaque. E aqui nós vamos precisar abordar 2 pontos para entendermos isso. O primeiro ponto é que, em relação à idade que Isaque tinha aqui, a gente não tem como precisar certinho, ter precisão exata da idade de Isaque aqui. Mas na nossa primeira olhada, e geralmente as pessoas imaginam que ele ainda era uma criança aqui. Mas a maioria dos comentaristas calculam ali entre 15 e 20 anos. Seria a idade de Isaque aqui. Quer dizer então que Abraão tinha entre 115 e 120 anos. Já que ele teve Isaque com 100 anos. Abraão já velho. Por que esse destaque aqui? Para a gente poder perceber que ele já era um rapaz, pelo menos com 15 anos, com força suficiente para
não se deitar ali se ele não quisesse. Abraão não tinha condições na sua velha idade para segurar o seu filho, jovem como era, para entregá-lo ali em sacrifício. Mas Isaac fez isso de forma voluntária. Outro ponto que nos destaca isso, e a força que ele tinha bem maior do que a de Abraão, é o fato de que ele subiu carregando a lenha. Não eram apenas gravetos, mas eram lenha suficiente para queimar totalmente o sacrifício que seria feito do seu próprio filho, de um jovem de pelo menos 15 anos, que é grandão. Não sei dizer qual o tamanho, mas alguns são enormes, outros, ainda que de estatura pequena, são grandes, necessitariam uma grande quantidade de lenha para queimá-lo. Ele subiu carregando a lenha por causa da sua condição física, e Abraão o fogo e o cutelo. Ou seja, Isaac aqui também foi voluntário. Ainda que talvez no momento quando ele faz a pergunta ele ainda não tinha compreendido, no momento que seu pai forma o altar e o coloca sobre a lenha, ou pede para ele deitar sobre a lenha, né, para ser entregue em sacrifício, com certeza ele já tinha entendido ali. E o relato é propositalmente, deixa ele mudo, se prostrando ali, voluntariamente para ser entregue em sacrifício. Então esse é o segundo ponto que a gente pode aprender aqui. Além de ser um sacrifício de alto preço, foi um sacrifício voluntário, tanto da parte de Abraão, quanto da parte de Isaac. E o último ponto que eu quero enfatizar com os irmãos aqui, vamos ler aqui então a sequência a partir do verso... Deixa eu ver onde eu tinha parado. Do verso 11 agora. Abraão está aqui já com o cutelo levantado para imolar o seu filho. Verso 11. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o terceiro ensino que nós podemos ter aqui dessa narrativa é que foi o sacrifício do Cordeiro de Deus. Não foi o sacrifício do filho de Abraão, Isaac, mas foi o sacrifício do Filho de Deus, representado aqui nessa história por esse carneiro que estava preso aqui nos arbustos. Então o Senhor, quando permite com que Moisés registre essa narrativa, agora ele nos dá a conhecer qual que é o ensino que ele traz para o seu povo por meio dessa história. O sacrifício do Cordeiro de Deus, do seu próprio filho, que seria feito lá na frente, daquele que viria da descendência de Abraão. Ele sacrificaria o seu próprio filho. Então essa aqui não é a história do sacrifício de Isaac. É a história do sacrifício do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus aqui representando o Filho de Deus. E Jesus Cristo ele é representado aqui de forma tripla. Cada um dos personagens, em certa medida, em partes, tipificam, apresentam, apontam para Cristo. O Cordeiro, pelo fato de ter sido ele sacrificado, substituindo Isaac. Isaac também tipifica Cristo naquela forma onde ele sobe levando a sua própria lenha, com o qual seria o seu sacrifício, e Cristo lá na frente vai carregando a sua própria cruz, também silenciosamente, como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. E de certa forma também, em menor medida, mas também em certa forma, Abraão, no fato dele ter sido obediente nesse chamado sacrificial que Deus faz a ele, e essa obediência garantiu a bênção de Deus sobre a descendência de Abraão, sobre o povo de Deus. Então, dessas três formas, Cristo é tipificado nessa história aqui. Beleza, entendemos a história agora, vamos trazer algumas aplicações para o nosso coração, para a nossa vida aqui, a partir desse texto. Só pedir para os irmãos, confere aí, por favor, eu acho que o Instagram travou a transmissão, que daí qualquer coisa dá tempo de eu encerrar aqui e começar novamente, sem problema.
Imagino que esteja travado. Deixa eu chegar perto aqui para eu ver. Estou iniciando novamente aqui. É bom que os irmãos conseguem acompanhar também agora a continuação. Então essa é a história que está relatada aqui nessa narrativa. O sacrifício de um filho que tem o seu alto preço, um sacrifício de alto preço. É um sacrifício voluntário, tanto da parte de Abraão quanto da parte de Isaac. E representa o sacrifício do Cordeiro de Deus. Vamos para algumas aplicações para a nossa vida. O que isso quer dizer? Primeira delas. Somente o sacrifício perfeito é aceitável por Deus. Somente o sacrifício que Jesus Cristo fez lá na cruz, de forma perfeita, plena e final, uma vez por todas, foi o sacrifício aceito por Deus. Mesmo sendo Isaac aqui o prometido por Deus para Abraão, mesmo sendo ele um jovem com toda essa força que nós destacamos, mesmo sendo ele tão amado por Abraão, ele ainda era alguém pecador. O sacrifício do próprio Isaac não satisfaria a exigência de Deus, porque Deus é santo e perfeito. Então aqui mais uma vez ele mostra que não existe qualquer personagem, sendo bíblico ou não da história, que possa ser perfeito ao ponto de agradar a Deus totalmente. Só o sacrifício do seu próprio filho foi perfeito e satisfez a Deus naquilo que ele exigia de perfeição. Ninguém mais ofereceu sacrifício de tal forma. Ninguém mais subiu na cruz e se entregou dessa forma voluntária como eles fizeram, pagando um alto preço, o preço do seu próprio sangue, se colocando como Cordeiro de Deus para trazer o perdão para os nossos pecados. Só Cristo. Maria não fez isso. As escrituras do Antigo Testamento não anunciavam que ela faria isso e assim ela não fez. Anunciavam que Cristo faria e ele fez de forma perfeita. Ele que é o Cordeiro de Deus. Qualquer religioso que tenha existido na época, em qualquer época, nenhum pôde se colocar diante de Deus de forma agradável e apresentar um sacrifício perfeito como o próprio Cristo fez. Todos os sacrifícios que existem na Bíblia representam, tipificam, apontam para o de Cristo, porque todos são apenas sombras, imperfeitos, parciais, representativos daquele verdadeiro, perfeito sacrifício que Cristo faria de si mesmo ao seu Pai. E Deus se agradou. Como que nós sabemos disso? Pelo fato de ele ter ressuscitado no terceiro dia. É o sinal de que ele foi até a presença de Deus e foi aceito o seu sacrifício e Deus concedeu o perdão necessário para o povo de Deus e por isso lhe restituiu a vida ao terceiro dia. Em segundo lugar, a gente aprende também com esse texto que o sacrifício de Cristo é substitutivo. O que quer dizer isso? Cristo recebeu em nosso lugar a punição que o nosso pecado merece. Qual a punição que o nosso pecado merece? A morte. Porque é o que o Deus disse para Adão e Eva. Para Adão, no caso, né? Eva ainda não tinha sido criada. No dia em que dela comeres da fruta proibida, certamente morrerás. Então o meu pecado merece a morte, morte eterna. Cristo me substituiu quando voluntariamente recebeu a ira de Deus derramada sobre ele. Pagou aquele alto preço do seu próprio sangue, de beber o cálice da ira do Senhor em meu lugar, me substituindo. E substituiu-me também nas bênçãos que ele mereceu por sua obediência. Eu, por minha desobediência, mereço a morte. Ele, por sua obediência, merece a vida eterna. Ele fez essa troca comigo. Ele recebeu o castigo que era meu e me deu as bênçãos celestiais, a vida eterna que ele mereceu com a sua obediência ao Pai, obediência perfeita. E a minha desobediência levou ele para aquela cruz. Então o sacrifício que Cristo fez de si próprio é um sacrifício substitutivo. Terceiro lugar, nós precisamos entender também que esse sacrifício que ele fez de si próprio é um sacrifício suficiente. Não resta mais qualquer sacrifício a ser feito pelo povo de Deus. Porque o que Cristo fez foi perfeito. Satisfez a Deus.
é suficiente para Deus me aceitar totalmente por meio de Cristo e por causa de Cristo. O que isso quer dizer para nós atualmente? A gente tem visto de forma muito comum várias igrejas usando esse linguajar, que pessoas precisam fazer um sacrifício, seja de dinheiro, seja algo que lhe custe um esforço grande para poder agradar a Deus, para poder receber alguma coisa de Deus. Mas o sacrifício de Cristo foi suficiente. Eu não consigo comprar a Deus com meu esforço. Eu não consigo surpreender a Deus com minha grande habilidade. Algumas igrejas, inclusive, chamam o local onde a pregação é feita de altar, como se ainda houvesse sacrifício a ser feito. Aquilo ali é um púlpito para anunciar que o sacrifício perfeito já foi aceito por Deus. Portanto, não me resta mais qualquer sacrifício a ser feito para agradar a Deus. Deus se agrada de mim por causa do seu Filho, por causa de Cristo. Às vezes a gente tem na nossa cultura, que efetua esse tipo de troca com Deus, inclusive tem uma música que fala: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, não existe qualquer sacrifício. E sabe algo a mais que nos mostra isso? Qualquer coisa que eu venha fazer, pode ser doar todos os meus bens, fazer qualquer sacrifício que me custe o mais alto preço, esse sacrifício estará maculado com os meus pecados, será totalmente reprovado diante de Deus. As minhas ações são reputadas por Deus como trapos de imundícia, qualquer delas, as melhores que eu consiga fazer, porque elas estão maculadas pelo meu pecado. Só o sacrifício que Cristo fez foi aceito diante de Deus, e graças a Deus que foi suficiente para Deus me aceitar plenamente, mesmo sendo pecador da forma como eu sou. Porque Ele considera, Ele colocou sobre mim, Ele atribuiu a mim os méritos de Cristo. Os méritos que Cristo conquistou com a sua obediência. Por isso Deus trata o seu povo como se nós fôssemos tão obedientes quanto Cristo é, quanto o seu Filho é. Não resta mais sacrifício a ser feito. Pode ser algo que me custe um preço, jejuar 10, 15, 20 dias, ser aquele cara, tentar ser aquele cara mais espiritual do mundo, orar nos horários mais sacrifícios. Não sei nem qual palavra que eu possa usar, que sejam de maior sacrifício possível. Não é isso que vai conquistar algo diante de Deus. Deus me aceita e em Cristo, na verdade, Ele já me concedeu toda sorte de bênção espiritual, como Ele diz lá em Efésios capítulo 1. Por causa de Cristo, Deus me concedeu toda sorte de bênção espiritual. Não resta nada que eu fique a comprar a Deus, nem que eu fique a barganhar com Deus, nem que eu fique a tentar conquistar de alguma forma, surpreendendo a Deus com a minha bondade. Porque a minha bondade não chega nem perto da perfeição que Deus exige. E Ele já se satisfez observando a perfeição de Cristo. Portanto, o sacrifício de Cristo é suficiente para a minha salvação, para a minha santificação, para que eu viva de forma perfeita e agradável na minha vida, para que eu honre a Deus com toda a força que Ele pode me dar pelo Espírito Santo que habita em nós, para que eu dedique toda a minha vida em consagração a Ele. Então o sacrifício de Cristo é suficiente. E, em último lugar, para nós encerrarmos, talvez você esteja perguntando: beleza, estou entendendo essa mensagem. Essa história, na verdade, é uma representação da história de Cristo. Ele sim pagou um alto preço. Ele sim fez o sacrifício voluntário. O sacrifício foi Ele mesmo, porque o meu pecado merecia a morte. Como eu faço para que isso tenha valor para a minha vida? Como eu faço para receber isso em minha vida? E nós podemos aprender aqui também que os benefícios desse sacrifício são aplicados à minha vida ou à vida de todo aquele que crer. É por meio da fé. É por meio da fé que Deus vem e realiza em mim esse benefício conquistado por Cristo. Traz o perdão aos pecados para a minha vida. Traz o arrependimento aos meus pecados por ver quão graves eles são. Traz a fé no Senhor. Traz a motivação e a nova vida que me livra da escravidão do meu pecado. É por meio da fé, é por meio de crer nesse sacrifício que Cristo fez, é que Deus aplica em minha vida os benefícios desse sacrifício de Cristo. E essa narrativa aqui eu posso chamar ela de um ode à fé, porque ela na verdade está com a fé estampada em cada letra, em cada vírgula, em cada ponto aqui. Toda a atitude realizada aqui nessa narrativa foi por meio da fé.
e da fé somente. Esse chamado que Deus fez a Abraão aqui, considerado para nós pai da fé, pelo primeiro chamado que Deus fez a ele, esse é a repetição daquele. Qual foi o primeiro chamado? Você pode ver depois aí, Gênesis, a partir do capítulo 2. Deus chamou ele para ele sair da sua terra, da sua parentela, ele morava lá em Ur dos Caldeus, para ir para uma terra que eu te mostrarei. E ali elencou promessas de bênçãos que ele daria. Agora ele faz o mesmo chamado, só que em circunstâncias diferentes. Para ele novamente sair para um local que Deus ainda o ia avisar, para que ele desse esse passo de fé, porque Deus ia dirigir ele para uma vida sacrificial que ele deveria ter. E assim, tanto na primeira quanto na segunda vez, ele correspondeu obedecendo a Deus. Então ele parte, por causa da fé, para um local sem saber aonde exatamente seria, porque Deus ia direcionar. Assim como fora no primeiro chamado. Outras falas dele aqui que exemplificam o tamanho da fé que ele tinha. Verso 5. Quando ele chega no pé do local onde ele subiria com o menino. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Uai, ele não estava indo lá para entregar o filho dele em holocausto? Entregar em sacrifício? Como é que ele fala que eles iam e voltariam depois de ter adorado a Deus? Ele cria que Deus ressuscitaria o menino se preciso fosse. O autor de Hebreus nos explica lá no capítulo 11 do livro dos Hebreus. E na verdade, muito tem se falado em fé, mas pouco tem se explicado o que realmente é fé. Que fé é essa? É pensar bem forte sobre isso? É ter isso decorado em sua mente? É ter certeza de que assim foi e eu confio sim que aconteceu dessa forma? Na verdade, a fé real que salva, que é a fé que Abraão teve aqui, é a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus disse que faria. Então, por isso, ele sabia que Deus, se preciso fosse, ressuscitaria o seu filho. Porque Deus já tinha prometido a ele que por Isaac seria a sua descendência. Deus não seria infiel de ter dito que em Isaac seria a descendência, e antes do menino ter filho, antes dele ser casado, ele recebeu o menino em holocausto e acabar ali a descendência de Abraão por meio de Isaac. Na verdade, a descendência seria numerosa, como o próprio Deus tinha prometido. Então a fé de Abraão era uma fé na palavra de Deus, no que Deus tinha dito para ele. Aparentemente poderia parecer aos olhos, como às vezes parece ao nosso, uma contradição, mas não. Deus era fiel tanto na primeira promessa de que sim, em Isaac seria sua descendência, como no que ele falou, pode ir lá e oferecê-lo em holocausto a mim. Deus continuaria fiel, porque Deus não ia deixar ele literalmente sacrificar o menino. Então uma fé verdadeira que salva é a fé na palavra de Deus, naquilo que Deus disse que faria e que fez em Cristo Jesus. Então a fé que me salva é a confiança que eu deposito naquilo que Cristo fez, no sacrifício de Jesus Cristo por mim. No sacrifício onde ele levou o castigo dos meus pecados e, tendo sido aceito por Deus, me concedeu as bênçãos, a vida eterna, a reconciliação com Deus por causa do seu próprio mérito. Então ele expressou a fé quando ele disse isso aí. Nós vamos para lá e depois de adorar nós voltaremos. E mais, ele disse ainda no verso 8, quando ele responde o menino, que perguntou, cadê o cordeiro? Estou vendo fogo e cutelo, mas não estou vendo o cordeiro. Então ele responde no verso 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Então é por meio da fé. Fé igual a essa que Abraão expressou aqui, que nós recebemos os benefícios desse sacrifício. Deus aplica em nossa vida os benefícios desse sacrifício, nos perdoando os nossos pecados, nos reconciliando com Ele mesmo por meio de Cristo e nos designando para a vida eterna, já iniciada em nossa vida, mas ainda por vir na sua completude, na sua totalidade, por meio da fé que nós desfrutamos desse sacrifício perfeito que foi pago por um alto preço, preço de sangue. Então que Deus seja engrandecido e exaltado porque Ele entregou o seu próprio Filho. Porque a história registra para nós que não foi Abraão que entregou seu filho,
Não foi Maomé que fez um sacrifício dessa forma. Não foi Confúcio, não foi Buda, não foi Maria, não foi qualquer pessoa que já existiu nessa terra. Foi o próprio Deus que entregou o Filho dele para que pecadores como eu e você pudéssemos ser salvos. E é por meio da fé que nós conseguimos desfrutar dessa tão grande salvação que Deus nos concede de graça para nós, porque o preço total foi pago por Cristo naquela cruz. Amém? Vamos orar e depois o pessoal do louvor vai nos conduzir novamente no canto preço de sangue, engrandecendo ao nosso Deus por isso. Meu paizão, que maravilha, Deus, é podermos ser relembrados por esse sacrifício maravilhoso que o Senhor entregou a si mesmo por meio do seu Filho. Maravilhoso para nós, mas tenebroso quando vemos o quão grave é o nosso pecado. Que o Senhor venha falar ao nosso coração. Cada um de nós que já depositou a nossa confiança na sua salvação por meio de Cristo. Que o Senhor nos fortaleça por meio desse texto. Que o Senhor venha nos fazer caminhar na presença do Senhor pela fé, honrando e obedecendo ao Senhor. Como Abraão teve aqui. A obediência nós sabemos que é o sinal de que temos fé no coração. E Deus, cada um de nós que talvez ainda não tem claro isso na mente, ou não tinha ouvido isso ainda, Deus, que o Senhor trabalhe no coração também para que essa pessoa venha desfrutar dessa tão maravilhosa salvação que o teu povo tem experimentado desde já, de forma parcial, mas ainda por vir de forma total e plena, meu Deus. Toca no nosso coração por meio do Espírito Santo. É o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém.